Sobre essas coisas que se faz em ano de eleição e tal, cara, tem duas coisas que quando o presidente esteve aqui eu perguntei pra ele e tal, foi sobre a chamada PEC Kamikaze, que na prática distribui R$ 600 pra galera, não é? E o lance de baixar o ICMS dos combustíveis e algumas outras coisas também, né? Ótima pergunta. Por que a gente não fez isso antes, Paulo? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Quem inventou o título PEC Kamikaze fui eu. Você não sabia? Não. Pois é. É bem a tua cara mesmo, com todo Pois é. respeito. Eu aprendi, sabe por quê? Quando aconteceu um episódio anterior, em outra esfera, botaram um nome feio, não sei o que é do calote, blá, 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 só para demonizar. precatório. Exatamente. O que era o precatório, na verdade? Estava tudo certo para a gente fazer o programa social. De repente, cai um meteoro na nossa cabeça. O Supremo manda pagar, eram 10 bilhões. Interessante você usar o termo meteoro, porque é exatamente o que eu anotei aqui. Vai lá. Porque o que aconteceu? Nós estávamos com tudo pronto, íamos botar o auxílio dentro do orçamento, embaixo do teto, tudo certinho, e de repente chega uma despesa, o precatório, que é um mecanismo judicial tranquilo, sereno, há uma causa ganha contra o Estado, eles mandam pagar, tudo bem. Aí o que acontece? Nós estamos a 1, 2 semanas de fechar o orçamento, cai o meteoro, que é o seguinte, uma conta que era 8 bilhões há uns 10 anos atrás, pula para 16, pula para 30, pula para 45. Nós tínhamos feito o orçamento falando assim, porque ninguém sabe quanto vem, porque ele vem de vários lugares. Por exemplo, tem todas as instâncias da justiça brasileira, então tem prefeitos no Brasil inteiro, na verdade, cortes de justiça no Brasil inteiro, nas diversas prefeituras e cidades dando causa contra a União. Está todo mundo legislando o tempo inteiro contra. Mas legislando, executando a justiça, nada errado. Só que ninguém controla, porque vem uma opção do lado de baixo, uma opção do Estado, outra vem a nível federal. E aquele negócio todo tem que juntar, de repente, para botar no orçamento. Paulo, rapidinho, deixa eu só te interromper aqui. Eu aposto que tem uma galera que não sabe o que é precatório. Eu vou explicar. São ações na justiça contra a União. Então, o nome é feio. Mas é algo simples. Mas é algo simples. É assim, eu estava servindo, estava trabalhando num prédio público e tal, e de repente eu caí lá porque a porta do elevador abriu e eu não vi, eu caí lá embaixo por falta de condições de segurança. Eu movo uma ação contra o Estado, recebo a ação e pronto. Ou então eu fui demitido e discordei da forma que eu fui demitido, quero processar o Estado, e aí a justiça vai e administra aquilo. Bom, resultado. Nós tivemos que fazer a reforma da Previdência porque eram 700 bilhões por ano de gasto e dava um pulo, de repente, de 40 de um ano para o outro. Então é como se tivesse um elefante na sala. Esse você tinha que atacar. Só que tinha um negócio pequenininho que parecia uma pulga, que chama precatório. De repente, no ano seguinte, a pulga virou um leão, no outro ano virou um elefante, e no quarto ano já era um dinossauro. Um negócio 10 vezes maior do que... Peraí, não está dando. Por isso que eu chamei de meteoro. Eu falei, cai um negócio na nossa cabeça aqui que ninguém esperava. Principalmente porque não foi só o salto, foi um salto também assim. De repente, eram precatórios, eram dívidas que tinham sido emitidas no governo Fernando Henrique Cardoso. Passaram por 2 governos Lula, sobrevoaram, por isso que eu chamei de meteoro, porque foram lançadas lá atrás, passaram por 2 governos Lula, depois passaram por cima de 2 governos Dilma, meio governo Temer, o nosso governo depois de repente cai bem no ano eleitoral. Ou seja, eu não poderia pagar o auxílio emergencial, porque fui condenado a pagar 90 bilhões, um salto de 45 em relação ao ano anterior. Ano anterior era 45, de repente de um ano para o outro dobrou. Eu tinha feito uma reserva de 45 para 50 e pouco, subi 10, 20%, o negócio sobe 100%. Um absurdo. O negócio deu um salto de repente. Falei, um meteoro caiu na nossa cabeça. Nós vamos pagar os pobres ou nós vamos pagar os que entraram na justiça? Quem que nós vamos pagar? Caiu um meteoro. Eu quero pagar os pobres que estão com causa na justiça. Então, conversa vai, conversa vem, nós botamos um teto que é o seguinte, dos 90 bilhões,
90% das causas é menos de 60 mil reais. Então, em número de causas, é um número imenso. Só que em dinheiro, era só 16, 17 bi. Cabia embaixo do teto. Então, o que era a melhor coisa que parecia sensata? Eu tive a ajuda do próprio Supremo. Porque para arrumar isso, para falar o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pagar todo mundo aquilo que eles chamam de requisições de pequeno valor. Todos os pequenininhos serão pagos. Então, qualquer brasileiro que ou caiu, ou perdeu pensão alimentícia, qualquer coisa que ele sofreu, todos estão pagos. Agora, vamos separar os elefantes. Aí tem os grandes escritórios de advocacia aqui em São Paulo, os grandes financistas de São Paulo. Tem até propaganda na rua, lá em Brasília, você passa, compra o seu precatório, compra o precatório. Você compra um negócio por 10%, 20%, você compra por 20 milhões, um negócio que vale 100 milhões. Então eu falei, ó, em vez de derrubar a viúva, que é o tesouro, que somos nós, derrubar a velhinha, quando ela está indo para o supermercado, tomar a bolsa e sair correndo, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar a velhinha? Vai no supermercado, compra tudo direitinho, bota tudo na geladeira, faz tudo, depois recebe um FII. Vocês querem receber o dinheiro das grandes causas? Eu pago logo ali na frente. Eu vou pagar os pequenininhos primeiro. Agora, se você quiser receber hoje, faz o seguinte, compra o Porto de Santos, compra a Casa de Ministros que nós estamos botando à venda, compra a praia, compra um posto de petróleo, ajuda a transformar o Estado brasileiro. Lembra, nós estamos mudando o eixo do Brasil. Em vez de ser dirigido pelo Estado, vai ser uma economia de mercado. Então, nos ajude a fazer essa transformação. Então, esse foi o precatório. Vai fazer... Salvou a Embraer. A Embraer, por exemplo, eu aprendi isso lá atrás, 10, 15, 20 anos atrás, quando a Embraer quebrou e criaram as moedas de privatização. E aí acabaram botando a Embraer de novo no ar para voar. Então, nós criamos moedas de privatização. O pequenininho recebe o dinheiro à vista. O grandão espera o ano que vem ou ajuda a transformação do Estado brasileiro.